burocracia para o fisco é ter uma contabilidade, aí permite o quê? O livro caixa. Certo aí? De fato, contabilidade, diante da sua complexidade, é uma burocracia. Né? Então, ela dispensa contabilidade para prestação de contas ao fisco, desde que faça escrituração financeira ou simplificada no livro caixa. Tá? Mesmo porque, para apurar esse imposto do Simples Nacional, não depende de uma contabilidade. É só somar nota fiscal de vendas, nota fiscal de serviço e aplicar uma alíquota, preencheu a guia e recolheu, pronto, recolheu 8 tributos de uma só vez. Certinho? Tá. Voltando ao lucro presumido, da apuração é trimestral. Veja como se apura. Você vai ver que quem está no lucro presumido também está dispensado de uma contabilidade desde que a escritura e livro caixa, porque para apurar o tributo aqui também é uma forma simplificada. Porque o lucro é apurado por presunção, por estimativa. Observe, no final do trimestre, por exemplo, o primeiro trimestre encerrou aqui no dia 31 de março. Nesta data, apuro o imposto de renda e devo recolhê-lo até o último dia útil de abril. Ou posso, inclusive, parcelá-lo em 3 vezes. Só que as 2 últimas parcelas vão incidir juros do sistema Selic e nenhuma das parcelas pode ser inferior a R$1.000. De forma que, no lucro presumido, se o imposto de renda deu, por exemplo, 2.200, posso parcelar em 3? Não, porque nenhuma parcela pode ser inferior a 1.000. Agora, posso parcelar em 2? Sim, 2.200 dividido por 2 dá 1.200. O mínimo é 1.000, portanto, eu recolho uma em maio, uma em abril, outra em maio e ponto. Certinho? Agora, a questão é, como se apura esse imposto de renda? Preciso fazer uma contabilidade? Não. É só pegar a receita bruta. O que é receita bruta? Receita bruta é sempre receita da atividade, somar nota fiscal de venda de mercadoria, mais nota fiscal de serviço. Não entro nas outras receitas. Então, eu pego a receita bruta e aplico uma margem de lucro presumido. Que margem é essa? Está aí no seu material, daqui a pouco no estudo específico a gente vai ver, mas citando, olha, revenda de combustíveis, a margem de lucro presumido é de 1,6%. Então, se a empresa emitiu R$100 mil de notas fiscais, eu aplico 1,6%, considero lucro presumido para fins tributários, R$1.600. Entendido aí? Mesmo porque revenda de combustíveis, a margem de lucro é pequena mesmo. Então, posto de combustível tem que vender num volume maior possível, senão ela não sobrevive. Certo? E tem outras, né? Outras vendas. Vendeu qualquer outra mercadoria, a margem de lucro presumido é de 8%. E as receitas de serviços, a margem de lucro presumido é de 32%. Claro que tem outros serviços, como serviços hospitalares é de 8%, transporte de carga 16%, mas esses são os principais. Então, para você ter uma ideia, a primeira coisa é, para calcular o imposto de renda, pego a receita bruta da atividade e aplico essa margem de lucro presumido previsto no artigo 15 da Lei 9.249 de 95. Certo? Mas não se preocupe não, eu cito as leis, etc., mas eu coloco de forma bastante cômoda para você no material, tudo isso passo a passo. Tá ok? O momento não é ficar lendo o material, o momento é você assistir a aula. O material é para sua tranquilidade de, depois, com mais calma, ler e confirmar tudo isso. Tá ok? Não há necessidade de estar anotando nada disso, que até tudo isso aqui que eu coloquei no quadro já está no seu material aí. Certo? Então, muito bem, pessoal, olha só. Aí, depois desta parte, eu somo o ganho de capital. Veja, daí a importância de quem quer aprender tributo, estudar contabilidade. Então, lá na parte 4 do curso de contabilidade básica ou contabilidade 1, você aprende depreciação de um bem. Mas é muito simples, quer ver? Você comprou uma máquina por R$100 mil, aí a máquina vai sofrendo depreciações. Digamos que já foram depreciados 40%. Então, o que sobrou de valor contábil dessa máquina? 60 mil. De 100 mil, 40% já foram depreciados, sobrando 60 mil. Se eu vender essa máquina por 70 mil, valor da venda, 70 mil, menos o valor contábil, que é o bem menos a sua depreciação acumulada, de 60 mil, a diferença é um ganho de capital de 20 mil. Então, esse valor eu devo oferecer a tributação aqui, somando
né, na base de cálculo. O que mais? Demais receitas. Que demais receita? Se a empresa aplicou no mercado financeiro e teve receita de aplicação financeira, eu vou incluí-lo aqui. Se a empresa tem um imóvel alugado a terceira e recebeu o aluguel, eu vou somá-lo aqui. Certo? O somatório desses 3 itens aqui é o que chamamos de lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda por este regime. Aplico a alíquota do imposto de renda de 15% e encontro o valor do imposto de renda. Esse imposto é que eu vou recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte ou parcelar em 3 vezes. Perceba que para se chegar ao lucro presumido, eu não precisei fazer uma contabilidade, né, receita menos despesa para chegar ao lucro. Bastou pegar a receita, nota fiscal de vendas, nota fiscal de serviço, aplicar uma margem de lucro presumido, somar o ganho de capital, somar demais receitas para chegar ao lucro. Por isso é que a empresa que está no lucro presumido também, quanto à escrituração, basta fazer escrituração financeira do livro caixa, que fica dispensada de uma contabilidade no diário e razão para prestar conta ao fisco. Entendido aí? Tá bom. Este assunto aqui, então, que é o lucro presumido, que é o objeto de nosso estudo, certo? Aqui você está vendo que a alíquota é 15%, com adicional de 10%. Já falaremos mais sobre esse adicional de 10, mas só antecipando. Se o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto, no trimestre for de até 60 mil, vai ficar nos 15%. Mas se esse lucro presumido ultrapassa 60 mil, por exemplo, 100 mil reais, aí eu vou pegar os 100 mil reais e aplicar 15%. Vai dar quanto? 15 mil. Certo aí? Agora, 100 mil menos 60. 40 mil é o que excede, concorda? Os 40 mil eu aplico 10%, que dá 4 mil. Então, quanto é que eu devo pagar de tributo? Os 15 mil mais 4, total de 19 mil. Certo aí? Assim é que se calcula o imposto. Muito bem. E, para fechar esse raciocínio, numa visão geral, o lucro real. Né? Lucro real, vamos dar só uma pinceladinha, tá? Para que você tenha uma noção completa. E o custo de lucro real será um outro que eu gravarei. Né? Esse é para... né? Os feras, aqueles que querem saber a tributação das grandes empresas, tá ok? E claro, você quer ser auditor da Receita Federal, você quer passar no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, né? Tem que saber desse assunto também. Mas vamos lá, não é nada difícil não, difícil é quando começa o curso lá, mas aqui é fácil, olha só. Lucro real pode ser apuração trimestral ou anual, certo aí? Aí você tem que separar 2 coisas aqui. Né? A legislação societária, que é a Lei 6.404, aplicável às demais sociedades, onde eu vou fazer a contabilidade no diário e razão. E, paralelamente a isso, a legislação tributária, onde eu vou calcular o imposto. Certo? Então, eu fiz a contabilidade, em primeiro lugar, no diário e razão, obtive receitas tributáveis 10 mil, receitas isentas 5 mil, menos despesas dedutíveis 8 mil, menos despesas indedutíveis 10 mil, eu tive aqui um prejuízo antes do imposto de renda de 3 mil. Ora, o imposto incide sobre o lucro. Se teve prejuízo, vai ter imposto? Vai. Por quê? Uma coisa é resultado contábil, prejuízo contábil. Outra coisa é resultado fiscal. Eu preciso encontrar é o lucro fiscal, que é o lucro real. Então, veja, nesse momento, eu deixo os livros contábeis diário e razão, e vou pegar o livro fiscal LALU, para aplicar a legislação tributária. E aí o ponto de partida é pegar esse lucro, aliás, prejuízo, antes do imposto de renda, cujo valor é 3 mil, é redundante, mas eu vou colocar em parênteses aqui, tá? O prejuízo já sei que ele é negativo, mas vou colocar aqui para visualizarmos. Olha só, antes de tudo, observe que eu fiz a contabilidade para aplicar a legislação tributária. Aqui está o fisco, ó. E o fisco tem cara, não tem? Tem olhos, nariz, boca. Não é o Roberto, então é olho grande mesmo. O olho do fisco é bem grande, certo? E o que é que o fisco enxerga? Ele enxerga esta primeira receita e diz, essa receita é tributável. Este me interessa. Guarde direitinho aí que eu quero. A segunda receita é isenta. Eu falei, bom, isso aí não vai ser tributado, então isso aí não me interessa. Pode deixar de fora.
aí, o segundo olho do fisco diz, olha, essa primeira despesa eu permito deduzir daquela receita tributável. Mas a segunda é indedutível. Esta, esquece. Então, para os olhos do fisco, a contabilidade só apresenta essa primeira receita que é tributável de 10 mil, essa primeira despesa que é dedutível de 8 mil, há um lucro de 2 mil a ser oferecido a tributação ao fisco. Certo aí? Como se apura isto? Bom, a primeira coisa é fazer uma contabilidade no diário e razão. A contabilidade contabilizou tudo. E aí teve prejuízo de 3 mil. Então, ponto de partida, prejuízo antes do imposto de renda de 3 mil. Agora eu vou aplicar uma matemática de tal forma que faça sobrar aqui só aquilo que o fisco enxerga. Quer ver? O fisco não enxerga aqui um lucro de 2 mil? Esse lucro chamamos de lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda pelo regime do lucro real. Agora vamos chegar a esse valor. De que forma? Essa primeira receita é tributável, ela entrou somando. Ela está neste resultado aqui. Então a mantenho para tributá-la. A segunda receita é isenta, só que ela também entrou somando aqui na contabilidade. Ela também está neste resultado. Se eu a mantiver, vou tributá-la. Para não tributá-la, faço a inversão de sinal. Se entrou somando, eu vou excluí-la. Menos receitas isentas de 5 mil. Então, pronto, não estou tributando essa receita. A primeira despesa é dedutível, o fisco permite abater, só que a contabilidade já a deduziu e não há mais nada a ser feito. A segunda despesa é indedutível, o fisco não admite que venha a deduzir daquela receita tributável. Se a contabilidade a deduziu, para anular o seu efeito de redução, eu vou lá no LALU e inverto o sinal, adiciono. Mais despesa indedutível de quanto? De 10 mil. Observe a soma algébrica. Menos 3 com mais 10, mais 7. Menos 5, 2 mil. Positivo. Este é o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda por este regime. Pronto. Se tem esse lucro, é base de cálculo do imposto. Se desse negativo, denominar-se-ia prejuízo fiscal. E aí, bastaria guardar esse prejuízo para futuramente compensar de lucros reais. Não é o caso. Aqui deu lucro, eu vou aplicar 15% e pronto, encontrei um imposto de renda de 300. Volto lá para a contabilidade e vou registrar, ó, debita-se imposto de renda, uma despesa de 300 e credita-se lá no passivo imposto de renda a pagar de 300. Certo aí? Esse imposto de renda a pagar, já que é trimestral, apurado no final do trimestre, é exatamente igual ao do lucro presumido, eu vou recolhê-lo no último dia útil do mês seguinte. Quando recolher, fica imposto de renda a pagar, caixa. Agora, a conta devedora é uma despesa, ela será encerrada com ARE e irá aparecer aqui na demonstração do resultado, menos essa despesa de 300. Observe, se eu já tinha um prejuízo de 3 mil, agora com a despesa de imposto de renda de 300, o prejuízo aumentou para 3.300. Certo aí? Com certeza você está vendo que o lucro real é um regime tributário dos mais complexos que existem. Mas a primeira coisa que você tem que saber é que eu faço uma contabilidade e ajusto no livro fiscal chamado LALU. Tá ok? Na verdade, esse livro fiscal LALU, a partir do ano base 2014, exercício financeiro 2015, né, ela passa a ser um aplicativo dentro do novo livro fiscal, o quê? A ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Certo? Então, dentro da ECF vão estar 3 coisas. O quê? A declaração do imposto de renda da pessoa jurídica que foi extinta a partir de 2014, está dentro da ECF. O que mais? O LALU, como é eletrônico, passa a ser o ELALU. Né? E, para calcular a contribuição social, o ELACIX. Certo aí? São as novidades a partir de 2015. Tá? O prazo venceu recentemente, 30 de setembro foi o prazo, 30 de setembro de 2015, foi o prazo para o quê? Apresentar a ECF de 2014. Certo aí? Muito bem. Então, assim você viu que o lucro real, em primeiro lugar, tem que ter uma contabilidade e depois escriturar o livro fiscal LALU. Por isto, uma pessoa jurídica que esteja no lucro real terá que escriturar contabilmente o diário e razão e
né, conjunção aqui, escrituração fiscal lá no LALU, dentro da ICF, certo? Cuidado, lá em cima é ou, um ou outro, aqui são os dois. Não há como querer escriturar o ELALU lá dentro da ICF sem ter feito o diário razão. Então, preciso ter essas duas escriturações. Entendido aí? Isso tudo que eu falei é no campo da lei tributária. Tributo, o fisco, é só um dos usuários da informação contábil. Ele pode dispensar algo que não seja de seu interesse, como usuário da informação contábil, mas as informações contábeis atingem também outros usuários da informação contábil, como o banco, o fornecedor e etc. Por isso que o Código Civil, que alterou o Código Comercial, alterou a legislação comercial, diz lá no seu artigo 970, de que, né, o único que está dispensado de uma contabilidade no diário é o quê? Tá? Dispensado, artigo 970 lá do Código Civil, é o PEI, pequeno empresário individual, que hoje é o microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar 128 de 2008, que entrou em vigor em 2009. Certo aí? Bom, fora isto, não importa se ela esteja no Simples Nacional, não importa se ela esteja no lucro presumido, não importa se ela esteja no lucro real, para fins da legislação comercial, todas as empresas estão obrigadas a uma contabilidade no diário, exceto, né? Então, olha, todas têm que ter uma contabilidade no diário. A exceção é que fica dispensado de uma contabilidade no diário o microempreendedor individual. Hoje, microempreendedor individual, numa rápida conversa, quem é? É aquele que, no ano, fature, no máximo, 60 mil reais. 60 mil dividido por 12 dá média de 5 mil. Quem ganha 5 mil não tem faturamento, tem salário. E quem ganha salário não tem condição de pagar um contador. Por isso, está dispensado de uma contabilidade. Aí você diz, espera aí, mas você está ficando meio embaralhado. Não se preocupe. Uma coisa é lei tributária, que é tudo isso aqui. Outra coisa é lei comercial. Né? Quando se aplica uma, quando se aplica a outra. Ora, a lei tributária, você viu aí, para calcular tributo. A lei comercial tem que saber que assunto. Por exemplo, a lei das falências é uma lei comercial, correto? Então, quando o juiz decreta a falência de uma empresa, uma das primeiras coisas é solicitar os livros contábeis daquela empresa. E a empresa tem que ter uma contabilidade no diário, atualizado com defasagem máxima de 180 dias, que são 6 meses, não é isso? Do contrário, isso dá cadeia inafiançável a quem? Ao empresário, que é aquele que assina e responde pelos atos da sociedade. Quem é que assina e responde pelos atos da entidade, da empresa? Empresário individual, o próprio. Sociedade limitada, quem é? O administrador, que a partir do Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, que entrou em vigor no dia, que dia mesmo? Dia 11 de janeiro de 2003, né? A sociedade limitada tem que ter um administrador. E o administrador pode ser sócio ou não sócio, está lembrado? Né? Então, ele, se a empresa da qual ele administra não tiver uma contabilidade em dia, da cadeia inafiançável. Não vem com esse papo de, não, eu estou dispensado porque eu estou no lucro presumido, eu estou no Simples Nacional. Não, você está no Simples Nacional ou lucro presumido no campo tributário. Aí o fisco, como um dos usuários da informação contábil, dispensa uma contabilidade desde que tenha o livro caixa. No entanto, o Código Civil, que trata da legislação comercial, altera a legislação comercial, diz que todas têm que ter uma contabilidade no diário. O único dispensado é o PEI, pequeno empresário individual, previsto no artigo 970 da Lei Ordinária 10.406, que regulamentado pela Lei, né, Complementar 128 de 2008, que entrou em vigor em 2009, é o microempreendedor individual, repito, aquele que tem receita anual de até 60 mil reais. Entendido aí? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Então essa é só uma introdução para te dar um panorama completo sobre a legislação tributária.
tributária das pessoas jurídicas, acima de tudo, os regimes tributários em vigor hoje, certo? E o regime tributário que vamos passar a estudar neste momento é o quê? Lucro presumido, certinho? Encerrado, então, o capítulo 1, que tratou de introdução à tributação das pessoas jurídicas, agora, passarei para o capítulo 2, que trata especificamente do regime do lucro presumido. Certinho? Muito bem, estamos no segundo tempo. Agora vamos iniciar o capítulo 2 do nosso curso, regime do lucro presumido. A primeira orientação é que as numerações aqui colocadas, número 3, apuração, número 9, momento da opção, são as mesmas aí do seu material para facilitar o seu acompanhamento. Tá ok? Muito bem. Outra questão é, a apostila começa aqui com o número 1, número 2, número 3 e etc. Certo? Mas a apostila é ritmo de livro, é para sua leitura com início, meio e fim. Aqui você está na estrutura de aula. E na estrutura de aula, cabe ao instrutor aqui criar uma estrutura mais objetiva, buscando dar prioridade naquilo que precisamos no momento. E, claro, ao longo do curso, você vai estar vendo todos os itens. Tá ok? Por exemplo, nesse momento eu entendo que não preciso estar tratando do item 1 agora. Por quê? Já fiz até comentário a respeito. Já disse que o lucro presumido, assim como o Simples Nacional, é um regime simplificado de tributação. Que para apurar o imposto não precisa de uma contabilidade necessariamente, basta pegar a receita, aplicar um percentual, somar as demais receitas para encontrar a base de cálculo e tributar, certo? E podem optar pelo lucro presumido o quê? Aquelas pessoas jurídicas que tiveram receita total até 78 milhões. Mas é bom lembrar o seguinte, a luta de boxe, está lembrado? Ora, quem está lá no peso pesado não pode descer para enfrentar o peso leve, mas quem está no peso leve até pode desafiar o peso pesado. Ou seja, no Simples Nacional você tem aqui a microempresa, a empresa de pequeno porte, Simples Nacional. E aí, se crescer mais, já vai estar no lucro presumido e o lucro real. Preste bem atenção, duas palavrinhas-chave, opção e enquadramento. Certo aí? Muito bem, lembrando que opção, você tem escolha, não tem? Por exemplo, a pessoa pode escolher ser feliz a vida toda, basta ser solteira. Mas, mas ela tem a opção de sofrer o resto da vida, ela casa. Certo? Então, veja, o que eu quero dizer? Se a sua receita total ultrapassa 78 milhões, você não tem nenhuma opção, você está enquadrado no lucro real e vai ter que pagar pelo lucro real e ponto. No entanto, se você está abaixo aqui, você estará fazendo opção.